Maringui, e Deus nos ajudou nessa trajetória e tivemos um encontro maravilhoso. E o tabernáculo em geral de Maringui, ele manda saudações à igreja de Dondo, e juntamente à igreja de, como diz pastor, a pastora Aniva, o pastor Amadeu, e pastor Ndipangue, e outros pastores de Gondola mandam saudações, de Corongosa manda saudações à igreja de Dondo. Amém. Eu ouvi também tiveram um maravilhoso culto no domingo. E pude escutar também a mesma pregação. Que Deus possa abençoar o nosso irmão Tomás dos Santos. É verdade que por vezes ele pode dizer que nem o meu trabalho, mas o trabalho é todo nosso. Amém? Deus coloca alguém sim em frente, mas a mesma pessoa às vezes tem tido andar, viaja, a missão deste trabalho. Mas sabemos que Deus ajudou, o mesmo Deus que operou em Maringui foi o mesmo Deus que operou aqui. E eu tenho confiança neste homem. Amém. Que Deus possa vos abençoar. E também, se Deus permitir, no dia da manhã, poderei ter viagem a Lamego. Farei mesmo ir de volta. Vou acompanhar a família na Machamba. E peço as vossas orações para que Deus possa nos cuidar. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Me desculpar a minha voz. Há dias atrás passei mal com tosse. E agora a voz mesmo está muito baixa. E que também Deus possa ajudar nosso irmão, convidado de irmão Sebastião. Espero que Deus possa te ajudar com aquilo que você vai ouvir aqui. Nós aqui só temos entregado a palavra de Deus. Não colocamos aqui anedotas. Falamos aquilo que Deus proporcionou aos seus profetas. E aquilo que for já ouvir, e aquilo que for lhe tocar, se tiver alguma dúvida, esteja livre no final do culto perguntar, para entender melhor o que nós já vamos a falar. Amém? Como nós lemos Efésios 6:12, vou repisar um pouco para chamar o espírito da palavra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Amém? Não temos que lutar entre nós, carne e sangue. Temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Amém? Não vamos lutar contra carne e sangue. Ou eu lutar contra o meu irmão. Não. Nós temos que lutar contra os espíritos errados que existem neste século. Lutar com seu irmão não vai te ajudar em nada. Lutar com esta carne não vai te ajudar em nada. A guerra que existe entre os filhos de Deus tem que ser contra os espíritos errados. Todas as pregações existem para lutar contra o espírito errado.
A pregação não veio para lutar com o homem, mas luta com as atividades erradas que nós fazemos. Deus quer que seus filhos vivam de acordo com a sua palavra. Amém? E esta palavra está contra os espíritos errados. Não está contra o homem. Amém? E nós vamos falar de disputa. Amém? E existe uma disputa no meio de nós. E no meio da igreja existe uma disputa. E essa disputa que existe não começou hoje. Essa disputa começou lá nos céus, entre Deus e o Satanás. Lúcifer estava lá com Deus. E Lúcifer é uma criatura de Deus. E ele começou a pensar sozinho de que eu já sou autossuficiente. Eu posso estar no lugar de Deus. E Deus, quando viu aquilo, chutou ele para a terra. E Deus sempre tem lutado com os espíritos errados. Amém. E esta guerra existe até hoje na terra. Amém. O Satanás está a lutar com Deus para você. A tentativa do Satanás é ganhar você. E a tentativa de Deus é ganhar também você. Amém? A tentativa de Satanás é te puxar para o inferno. Deus fez o inferno não para o homem. Deus fez o inferno para o Satanás. O mesmo Satanás está vendo que não posso ir sozinho lá. E ele está dentro da igreja querendo levar os filhos de Deus para ir para o inferno. Então Deus também está lá na igreja para levar a sua igreja. Amém. Deus sempre quer que os seus filhos vivam de acordo com a palavra. E o Satanás está atento com aqueles que estão fora da palavra de Deus. Amém? Vamos ouvir o que o profeta de Deus disse. Na mensagem de disputa, começando logo no 9. A disputa. Uma disputa é um teste de força. Amém? Disputa é teste de força. E nós, onde temos testado a força, falar sobre a maior disputa que existe, que é a igreja, que entre a igreja e Satanás. Esta grande força de Satanás. E queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Satanás tem a sua força e Deus tem sua força. E sabemos que a maior força está em Deus. Amém? De todas as batalhas que existem entre Deus e Satanás, Deus sempre venceu. Nenhuma vez Satanás já venceu. Nunca venceu as guerras de Satanás. No tempo das eras, Satanás pensava que já venceu. Mas Deus disse que você não venceu. No meio das guerras, Deus tem colocado lá o seu povo. Deus sempre tem estado com o seu povo. Amém? Deus sempre tem lidado com uma pessoa no meio do seu tempo. No parágrafo 10. Agora, estas grandes disputas estão ocorrendo há muitos anos atrás. Começou no céu. E Satanás foi expulso para a terra. E então se tornou inimigo do povo de Deus.
Amém? Quando Satanás foi expulso para a terra, e ele já está contra o povo de Deus, porque ele sabe que o povo de Deus não vai herdar o céu. Amém? E sabe que você, né, quando você está nesta palavra, você estará mais livre. Então ele quer te puxar para ir no inferno com ele. Mas os verdadeiros filhos de Deus nunca vão aceitar a força de Satanás. Amém? E desde então, ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus para o meio da fogueira. Amém? Ele tem tentado toda a sua força, toda a sua estratégia para tentar levar o povo de Deus para o inferno. Mas nós sabemos que o verdadeiro povo de Deus nunca vai ao inferno com Satanás. Todo o povo de Deus está nas mãos de Deus. E aquilo que disse o Senhor Jesus Cristo: os meus estão nas minhas mãos. Em nenhum momento deixarei que eles possam sair nas minhas mãos. Mas aqueles que estão fora das mãos de Deus são esses que não são filhos de Deus. Mas o Filho de Deus está nas mãos de Deus. Amém? No parágrafo 11. E sabemos quem tem o maior poder. Quem tem o maior poder é Deus. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com combater Satanás, que ele pode, foi a sua palavra. Amém? O que nós recebemos de Deus para lutar com Satanás é a palavra de Deus. Quando você tem a palavra, Satanás não tem como te abalar, porque desde o princípio Satanás foi vencido com a palavra. E Deus te deu a palavra. É para você vencer o Satanás com esta palavra. Não é para levar esta palavra para você guardar. É para lutar com o Satanás. E é esta palavra que vence o Satanás. Amém? Todo momento nós vencemos através desta palavra. E Deus deu esta palavra aos seus filhos. E para os seus filhos vencer o inimigo, precisam da palavra. E a palavra é a arma dos filhos de Deus. Se você não tem a arma, é o momento de você procurar a arma. Porque a qualquer momento Satanás pode te visitar. E quando Satanás te visitar, tem que te encontrar você com a arma nas mãos. E a arma é a palavra de Deus. Amém? Agora, porque a palavra é Deus. Amém? Deus deu a palavra à sua igreja. E a mesma palavra é Deus. Amém? Essa palavra é Deus. Como o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a palavra. Jesus Cristo é a própria palavra. E a palavra é Deus. É isso que nós sabemos. E quem é mais forte do que Deus? Não existe o mais forte fora de Deus. O forte é Deus. Satanás pode te enganar de qualquer forma, mas ele não é tão forte que Deus. Deus é forte. Deus é todo poderoso. Amém? E o Satanás, ele pode te enganar sim, mas ele não tem toda a armadura de Deus, porque ele também é a criatura de Deus. Antes de Deus lhe dar todos os golpes, e
E ele não começou a se exaltar. É como a igreja hoje. Porque fala em língua. Porque eles têm dom de cura. Pensa, já é cheio. Não é isso, irmão. Isso tudo são dons que Deus dá à sua igreja. Nunca pense que já está full você. Não se ache autossuficiente. Espere Deus cada dia te equipar com a sua palavra. Amém? Aquele que se humilha. Aquele que se humilha. Aquele que fica debaixo da palavra de Deus. Todos os dias da sua vida Deus tem equipado com a sua palavra. Amém? E o Satanás pensou que era tão esperto e logo pensou que agora já posso entrar no lugar de Deus. Irmão, Deus não tinha lhe dado toda a sua força, mas a igreja hoje foi dada toda a força. Amém? A igreja foi dada toda a força de Deus. Toda a força de Deus é a palavra. Quando você tem a palavra, o inimigo fugirá de ti. Amém? O inimigo fugirá de ti. Porque você está cheio da palavra de Deus. É o que Deus quer, que você esteja cheio da sua palavra. E a palavra torna-se a nossa força. Amém? A palavra tem que tornar a força, nossa força. Se a igreja não tem a palavra de Deus, essa é a igreja mais fraca que existe. Mas quando a igreja está cheia da palavra de Deus, é a igreja mais forte existente da terra. Amém? Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez e continua-se a puxar. Agora Jesus disse em São Marcos 16: em meu nome expulsarão os demônios. Amém? Em nome de Jesus Cristo nós expulsaremos os demônios. E nós sabemos, nome de Jesus é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Amém? Em nome de Jesus Cristo nós expulsamos os demônios. Como nós sabemos que Jesus é a palavra, com esta palavra Satanás não resiste. Ele foge quando vê que você está cheio da palavra de Deus. Ele se apartou de Jesus Cristo porque viu que ele estava cheio da palavra de Deus. Amém. No parágrafo 12, as pessoas não acreditam em demônio nestes dias. Amém? Muita gente não acredita que existe demônio. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para disputar, para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque você vai se encontrar com ele e conhecê-lo, conhecer qual é a sua força, e então treinar para esta disputa quando se encontrar com ele. Amém? Nós temos que conhecer o nosso inimigo. E nós conhecemos quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o Satanás. E para nós conhecermos o inimigo, para nós o derrotarmos, precisamos treinar todos os dias da nossa vida. Amém. E nós temos que treinar com esta palavra. E nós recebemos no treinamento para conhecer como nós
vamos lhe defender quando ele vier. Amém? Nós precisamos treinar. E o treinamento é esse que nós estamos a receber hoje. Cada dia que você vê ao culto, cada palavra que você recebe é o treinamento que você está a receber. Para quando um dia estar com Satanás, você conseguir lhe vencer. Porque Deus está a lhe treinar dia após dia. Amém. Ninguém vai à guerra sem primeiro treinar. Ninguém entra no ringue sem primeiro treinar. Amém? Quando você quer jogar futebol, ou você quer entrar no ringue para lutar, antes você tem tido treinamento. E você tem tido lá o seu mestre. Amém? Temos que ter o nosso mestre para nos ensinar como vamos nos defender quando o nosso inimigo vem. E o teu mestre vai lhe ensinar como você vai dobrar os seus dedos. E como você vai lançar o teu soco. E como você vai se defender quando Satanás lançar o soco. Você primeiro tem que entrar no treinamento. Amém? Você entra no treinamento, o teu treinador vai te dizer, vai defender desta forma, vai defender desta forma, vai defender desta forma e daquela outra forma. E o mestre vai te ensinar todas as suas cartas. E o mestre para os filhos de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E ele dia após dia está a nos ensinar como nós nos defendermos. Vamos escutar nesta mensagem do que Deus disse, porque como nós vamos nos defender. Amém. Isso é um treinamento para você. Antes de você entrar no campo, precisa treinar. Você precisa conhecer as cartas do seu inimigo. Quando você conhece as cartas do seu inimigo, o primeiro soco que ele vai lançar, você vai conseguir esquinar. Amém. Pois uma coisa é certa: você vai se encontrar com ele. Qualquer momento nós vamos nos encontrar com ele. Vamos nos encontrar com o nosso inimigo. E ele assim treina para a sua disputa. Esse é o momento de você treinar para quando chegar o momento de você saber se defender. No parágrafo 13. Agora, treinar uma disputa é exatamente como um boxeador. Amém? Aquilo que eu estava a dizer. Se o inimigo que ele irá enfrentar lá numa disputa para lutar, um lutador bom mesmo normalmente conhece e estuda seu oponente. E ele estuda seus golpes, sabe como ele luta. Se ele se inclinar para frente, pende para trás. Amém? Luta como destro ou como canhoto. Amém? Ele estuda tudo isto. Você estuda isso tudo, como Satanás vem na sua vida. Cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, é um treinamento de como Satanás vem te visitar. E quando ele vem te visitar, como você vai se defender? Um bom lutador é aquele que insiste
a luta do seu oponente. Um bom lutador é aquele que assiste a luta do seu inimigo. Para conhecer quais são suas cartas. Você precisa conhecer como Satanás age no meio da igreja. Amém? E então, se eu lutar com um bom inteligente, ele consegue para si um parceiro de treinamento que luta exatamente com seu oponente. Pois ele conhecerá todos os seus golpes. Quando chegar a isso, no parágrafo 14. E eu penso que é muito bom os cristãos fazerem isso. Amém? O profeta está a dizer, é muito bom que os cristãos façam isso. Isso mesmo. E agora, se quiser começar a treinar, comece com São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, amém? Para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Creia simplesmente em Deus, irmão. Quando você crê em Deus, você não tem como se perder. Você vai vencer o seu inimigo. Deus lutará por você. Esta não é guerra que eu vou conseguir vencer. É Deus que vai vencer por mim, irmão. É Deus que vence por nós. Como ele sempre tem vencido o Satanás. Amém? Começou a vencer lá no céu. Venceu aqui na terra. Até na sua morte ele venceu o Satanás. Deus tem vencido muitas guerras para nós, irmão. Eu não sou tão inteligente para conhecer as cartas do Satanás. Mas temos um mestre que vence por nós. Amém? Comece direito com isso. Isso colocará no ringue. E então treine para o soco. Ou no soco de nocaute. Porque você terá de usá-lo. Todos sabem disso. Você tem que treinar para acertar o seu inimigo. Amém? Você precisa treinar para vencer o seu inimigo. Nunca você vai vencer o inimigo se você não treina. Porque você não conhecerá como lançar o soco. Amém? Para você saber como lança esse soco, precisa o treinamento. Amém. E o soco que estamos a referir, irmão, não é esse soco no nosso punho. É a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. O treinamento deve ser na palavra. A Eva tinha o treinamento. Tinha o treinamento da palavra de Deus. Mas ela estragou. Amém? Ela estragou o treinamento que ela recebeu de Deus. Por dar razão à palavra do Satanás. Irmão, Deus não opera com razões. Eva pregou a palavra para Satanás. De que Deus nos proibiu consumir esta fruta do meio do jardim. Mas Satanás, está bom, você ouviu bem a palavra de Deus. Amém.
Vamos ouvir o que o profeta disse. E Deus sempre usa a sua palavra. Amém? Eva usou a palavra que Deus havia dado. Amém? E Deus sempre tem usado a sua palavra. Assim como Deus usou a sua palavra, também Satanás tem usado a sua palavra. A palavra de Satanás é ao contrário da palavra de Deus. Eva disse, está escrito. Mas Satanás disse, também está escrito. Naquele dia, quando estava deparado com o Senhor Jesus Cristo, ele disse, está escrito. O Senhor também disse, está escrito. Amém. Irmão, Satanás sempre perverte a verdade. Amém. E ele coloca razões no meio da verdade. Enquanto Deus não opera com a razão. Amém. Só que ela contrariou a palavra. Quem é a Eva? Como a Eva foi assim, está escrita. Disse assim, está escrito. Para Jesus também Satanás disse, está escrito. E Jesus disse também, está escrito. Aí aquela de palavra de Deus. Uma palavra é uma palavra verdadeira. E outra palavra foi uma palavra contrária da verdade. Nunca se defronte com a palavra da verdade. Não se defronte com a palavra da verdade. Nunca defronte com a palavra. Esse vê com essa palavra está escrito, esse vê com a palavra está escrito. Não faça isso, irmão. Simplesmente creia na palavra de Deus. Amém? Irmão, todo mundo diz, está escrito, eu também está escrito. Está escrito, está escrito. Irmão, Deus não quer isso. Deus quer que nós creiamos na sua palavra. Amém? Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar o seu inimigo. O seu inimigo é o teu adversário. E você vencerá com a palavra. Sempre foi derrotado com a palavra. E até hoje ele vai ser derrotado com a palavra de Deus. Você vai derrotar com a palavra de Deus. Enquanto você não tiver a palavra de Deus, lhe tornará difícil você vencer o seu inimigo. Amém. Se Deus pudesse pensar, ou pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor com que derrote o inimigo, ele teria feito isso. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tem de alterar suas decisões. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Amém? O que Deus preparou para ao seu povo no jardim do Éden foi a palavra para defrontar com o seu inimigo. Ah, irmão, Deus sempre tem dado a palavra ao seu povo. Dá a palavra para você vencer o seu inimigo. Você que tem deixado a palavra para fora, por esta razão você não vence o seu inimigo. Pegue esta palavra com sinceridade, você vencerá o seu inimigo. Amém? Ele fora fortificado com a sua palavra. Foram dados a força com a palavra de Deus. Mas eles decidiram seguir a palavra do Satanás. No parágrafo 15,
E agora, o inimigo vai estudar. Nossa estratégia com a palavra. Amém? O inimigo vai estudar a estratégia para nos encaixar. Toda estratégia ele vai tentar aplicar para te segurar. E agora, Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até a Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar com ela, que foi arrazoar sobre a palavra. Amém. Quando foi para Satanás, quando foi a Eva, ele foi com suas razões. É verdade que disse Deus. E é verdade que Deus disse. Só que Deus está a esconder alguma coisa para você. Amém? É isso que Satanás colocou no meio da Eva. Mas Eva tinha a palavra de Deus. E Eva deu crédito à palavra de Satanás. Não deixe que o Satanás te vença com suas razões. É o propósito de Satanás te vencer, irmão. Mas você permaneça com a palavra de Deus. Amém? Agora, nunca queira razoar sobre a palavra de Deus. Deus não quer que você coloque suas razões. As razões não lidam com a palavra de Deus. As razões são coisas de Satanás. Deus não opera com razão. Em nenhum momento Deus trabalhou com razão, irmão. Deus opera com a verdade. Porque Ele é a verdade. Amém? A razão é do Satanás. Então nunca coloque razões no meio da palavra de Deus. Também você pode dizer, tá bom, eu tenho razão. Pode dizer, ele talvez tenha razão. Mas Deus não lida com razões, pois Ele lida com a verdade. Você pode ter razão, mas não ter a verdade. Deus quer que você tenha a verdade, não razão. Amém. Somente creia nele. Amém. Somente creia nela. Não tente explicá-la. Não tente explicar a palavra de Deus. Não tente explicar. Deixa ela como ela está. Porque ela já foi explicada. Amém? Não tente decifrar. Não faça isso. Você não pode decifrar Deus. Não tente decifrar Deus. Não tente estudar a Deus. Amém? Não faça isso, irmão. Em vista disso, Deus é a palavra. Ela foi feita simplesmente para se crer. Amém? Tudo que você tem que fazer é crer em Deus. Não é você estudar a Deus. Creia simplesmente na palavra de Deus. Se você querer estudar a palavra de Deus, vai tornar difícil, irmão. Tem certas coisas que estão na Santa Escritura, não se estuda com a mente humana. Você pode tentar estudar, irmão. Nunca terá conclusão. A ciência até hoje não tem conclusão de certas coisas. Amém? Até hoje a ciência não tem uma base concreta de como foi criado o mundo. Mas você que crê nesta palavra já sabe qual é a base do mundo. O mundo foi criado por Deus.
Mas outros não creem que Deus criou o céu e a terra. Tem coisas que não podem ser estudadas, irmão. Pode estudar, mas não vai encontrar a solução. Amém? No parágrafo 16. E agora, Eva começou a parar para razoar. Quando ela citou a palavra para ele, Deus disse: terra não deves comer, porque no dia em que delas comeres, nesse dia morreremos. Amém? Eva falou a palavra de Deus, e aquilo era a verdade. Amém? E aquilo era a verdade. Escuta como Satanás é tão astuto. No parágrafo 17. E Satanás não discordou dela. Satanás nunca nega da palavra de Deus. Ele crê na palavra de Deus. Amém? Como você crê na palavra de Deus, ele crê daquela forma. Até ele que crê mais que você. Amém? Ele que crê mais que você, irmão. Ele não discordou da palavra de Deus. Ele concordou, é verdade o que você está a dizer. Escuta o que o Satanás disse. Certamente é isso mesmo. Mas disse: veja você precisa de uma nova luz. Falando para Eva, há algo um pouco diferente do que Deus disse. E se fizer isso, você será um pouco mais esperta. Seus olhos se abrirão. Você será como Deus. Amém? Bem, mas ela disse: bem, Deus disse que morreríamos. Escuta o que ele disse no parágrafo 18. Ele disse: oh, certamente que você morrerá. Concordou Satanás? Satanás concordou com Eva. Oh, certamente. Amém? Quando nós falamos certamente é porque estamos a concordar. Escuta onde a Eva foi cegada com Satanás. Veja, aí está. Certamente não morrerás. Satanás concordou certamente. Quando Eva disse: bem, Deus disse que morreríamos. Mas Satanás disse: certamente não morrerás. Certo, quer dizer a verdade. Não morrerás. Colocou lá suas coisas. Amém? Não morrerás. E a Eva aceitou a palavra de Satanás. Satanás colocou uma palavra, uma verdade no meio. Aliás, Satanás colocou outra coisa no meio da verdade. Deus não quer que você coloque outra coisa no meio da sua palavra. Deixa ela como está escrita. Amém. Mas Deus disse que você morreria. E isso será o assunto. Amém? Deus disse que morreria. Aí você tinha que parar aí mesmo. Não poderia fazer outra coisa. Isso pôs o fim a esse grande cabo de guerra então puxou a raça humana inteira para dentro da morte. Porque Eva deu ouvido a um razoamento contra a palavra de Deus. Amém? Porque Eva deu tempo da palavra de Satanás. Amém. Ela já tinha a palavra. Ela vivia na palavra. Ela mesma era a palavra de Deus.
Mas desde o momento que aceitou a palavra de Satanás, ela trouxe a morte para os filhos de Deus. Amém? Por esta razão o mundo até hoje está tão miserável. O limpo é aquele que ainda permanece nesta palavra. O limpo é aquele que ainda permanece com esta palavra. Amém? Hoje já não estamos mortos. Veio alguém para nos redimir. Para redimir aquele homem que morreu naquele dia. Nós morremos com Eva naquele dia. Quando ele veio naquele dia, nos ressuscitou. Amém? Nós fomos ressuscitados com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, é uma pena que ela tinha feito isso. Mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados. E esse elo foi restaurado em Jesus Cristo. Amém? Aquela morte que nós entramos naquele dia com Eva, Jesus Cristo veio para ressuscitar a sua igreja. E hoje já não estamos mais mortos. Fomos ressuscitados, tirados da morte para a vida, e agora andamos na sua palavra. Amém. Deus nos deu nossa melhor defesa. Simplesmente confie em sua palavra. Amém. Deus quer que você confie na sua palavra. Se você não confia nesta palavra, irmão, não existirá uma defesa para a sua vida. Outros têm suas defesas, curandeiros. Outros têm suas defesas, aquilo que eles colocam nos seus corpos. Mas a defesa para os filhos de Deus é a palavra de Deus. Amém? Vou terminar no parágrafo 19 da mesma mensagem. Vocês sabem, muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acredita que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. E há pessoa que acredita que o Espírito Santo é um bom pensamento. E o diabo é um mau pensamento. Mas se observar, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, amém? Quando o Espírito Santo vier, quando nós falamos ele, é um pronome pessoal. Amém? Ele é um pronome pessoal. Mas o Senhor Jesus que disse, quando ele vier, o Espírito Santo. Irmão, Espírito Santo é o próprio Deus. Amém? Aqui é o pronome pessoal. Ele é um pronome pessoal. Vai estudar em casa o que é isso, ele, se é pronome, que pronome estás? Ele é uma pessoa. Amém? Ele, o Espírito Santo é uma pessoa. E o diabo é uma pessoa. Amém? O seu inimigo, irmão, é uma pessoa. Assim como Deus é pessoa, Satanás também é uma pessoa. Amém? E esses dois estão aqui na terra hoje. Amém? Você pode dizer, Satanás, onde eu vou visitar com Satanás? Onde eu vou visitar com Deus? Satanás você verá no meio do homem. Você tem passado com Satanás. Você tem saudado Satanás. Satanás está no meio da igreja hoje. Assim como Deus está no meio da igreja hoje. Você verá Deus no meio do homem.
homem. Amém? Deus você verá no meio do homem. Também Satanás você verá no meio do homem. Porque os dois são espírito. Satanás é espírito. Deus é espírito. Como nós vimos as suas obras? No meio do homem. Amém? As obras de Satanás nós vimos no meio do homem. As obras de Deus nós vimos no meio do homem. Esses dois estão no meio da igreja. Amém. E demônios são pessoas. Amém? Demônios são pessoas. Você pode dizer que nunca demônio vamos fechar com ele outro. Outro pode dizer que está dizendo que demônio é pessoa? Você já avistou com demônio uma vez? Acredito que ninguém avistou com demônio uma vez. Mas nós temos visto a manifestação de demônio no meio do homem. Amém? Temos visto a manifestação de Satanás no meio do homem. Temos visto a manifestação de Deus no meio do homem. Tudo isso está na terra hoje. Sim, Senhor. Eles são demônios. Que? Pessoas. Pessoas são demônios. Amém? Não estamos a dizer que vocês são demônios. Não estamos a dizer que aquelas pessoas que estão fora são demônios. Mas estamos a dizer que o demônio se manifesta no meio do homem. Senão vai interpretar, mas está a dizer que somos demônios. Não é isso, irmão. Mas vimos o demônio na manifestação no homem. Também como vimos Deus manifestando no meio do homem. Agora, irmão, o seu inimigo e o homem. Amém? O seu inimigo é o homem. Estamos a dizer que não podemos lutar com o homem. Satanás nunca veio na sua casa rombar a porta. Mas você ter visto o homem vir rombar a sua porta. Amém? Aquilo é a obra de Satanás. Amém? Aquilo é uma obra de Satanás. Amém. Terminando. E eles vêm de muitas maneiras. Demônios vêm de maneiras diferentes. Amém? Vêm de maneiras diferentes. Ele pode vir em forma de doença. Muitas formas, irmão. Você vai descobrir, esse é o Satanás. Quando você fica doente, você não fala que está com malária. Você fala que está com malária. Mas Deus não conhece malária. Deus conhece que demônio que está dentro de ti. E esse demônio é chamado de malária. Amém? E esse demônio é chamado de tuberculose que está dentro de ti. Para Deus não existe nome de doenças. Deus sabe que é o demônio que está dentro de ti. Amém. Mas acham que é uma ideia antiquada. Amém? As pessoas pensam que isso que estamos a dizer que demônio é pessoa é uma coisa que do passado, é só anedota, é uma história só. Não é verdade, irmão. Eu estou te dizer que o Satanás, o demônio que nós estamos a falar aqui, é pessoa. Amém? Você já deparou com ele muitas vezes. Você tem se passado com ele muitas vezes. Até você lhe saúda. Ele às vezes te visita, como Deus também te visita. Amém? Como também Deus tem te visitado. Então esse é o manejo que você está a receber. Esse é o treinamento que você está a receber. De que Satanás a qualquer momento pode vir te invadir, irmão. Então essa palavra que você tem recebido dia após dia é o treinamento para você consertar a sua vida. É um treinamento para quando Satanás vier com golpe você conseguir lhe agarrar.
E nós ouvimos como nós lhe agarramos Satanás. Satanás é envergonhado com a palavra de Deus. Satanás é despido com a palavra de Deus. Difícil é você lhe apresentar Satanás quando você não tiver a palavra de Deus. Você pode ir no curandeiro e dizer que tirar o demônio no meio de mim. Nunca vai tirar demônio. Porque o curandeirismo também é a arte de Satanás. Mas a arte de Deus é a palavra dele. Que Deus possa vos abençoar. Agora você hoje descobriu quem é seu o oponente. Você hoje descobriu como você vai se defrontar com o Satanás. Quais são os golpes que você deve usar? Amém. Que Deus possa vos abençoar. Palma para nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, podemos levantar. Pedimos ao nosso irmão Tomás entregar uma palavra de oração para o fecho do culto de hoje. Pode vir aqui em frente, irmão Tomás. Amém.